Salve, salve, minha gente! Como é que vocês estão? Que bom começarmos mais um episódio do nosso Pode Juntos, é isso aí. Esse podcast incrível, maravilhoso, que já tem abençoado a vida de tantas pessoas. E o amor está no ar, né, Linda? O amor está no ar, porque hoje o Pode Juntos está incrível. Tá incrível. Temos um casal. É isso aí. Duas pessoas incríveis, maravilhosas, cheias do Espírito Santo, da graça, do poder de Deus. Pessoas que de verdade, gente, nos inspiram. Existem pessoas que você vai gostar, vai caminhar junto. Agora tem pessoas que você vai amar, Sim. sabe? E esse casal que está conosco, né, que é um casal, eles nos inspiram desde quando a gente chegou em Florianópolis, né? Meu Deus, como eles falam o nosso coração, nos inspira diretamente. A gente aprende assim, olha, só de ver a vida deles. Não, e é só a paciência, né? Eu queria ter o dom que ele tem da paciência. Porque assim, ó, gente, só abrindo e contando aqui, né? O Emanuel era um bebezinho, eu bem lidando com os desafios da paternidade. Quem me conhece já sabe que até hoje é assim, mas já melhorou, né, amor? Meu Deus vem trabalhando em nós dois. É isso aí. Mas eu me lembro, gente, que o Emanuel, ele... A gente tava numa reunião e precisou deixar o Emanuel com o nosso querido pastor Rubens, ele simplesmente dá uma gofada. E a gente fica assim, meu Deus, a gente nem conhece. E ele extremamente paciente e amoroso. Amoroso, e me ensinando, não, isso aqui é só enxugar. Calma. Isso aqui acontece. Então assim, a gente tem muitas histórias e muito amor e carinho por vocês. Muito obrigada. É isso aí, obrigado. Então, gente, é isso. A gente que agradece. É uma oportunidade, a gente se sente como admiradores daquilo que Deus tem feito através da vida de vocês, através do Junto com um Propósito. Amém. E a gente sabe que é apenas o início de muitas coisas que Deus já tem falado, que estão vindo por aí, projetos que estão nascendo no coração de Deus sobre a vida de vocês. Amém. E a gente participar disso pra gente é um presente. Amém. E com certeza a recíproca é verdadeira, porque desde que conhecemos vocês já nos apaixonamos e vocês são especiais demais, se moram no nosso coração e não pagam aluguel. Isso aí é maravilhoso, mas pastora Gabi, pastor Rubens, esse episódio é especial porque assim, a gente... Todo o Juntos por um Propósito, a gente trabalha diretamente com vida sentimental. E vocês dois carregam uma história extraordinária. E hoje as pessoas que estão nos assistindo vão conhecer um pouquinho mais sobre isso. E pra gente iniciar, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco como que foi o período de espera. O período que Deus trabalhou com vocês antes de vocês se conhecerem. Como é que foi esse momento com Deus, de vocês se guardarem, de vocês descobrirem realmente quem vocês são em Deus, para que, enfim, porque nós sabemos que para que a gente seja dois... sejamos um CNPJ, existe um CPF, né? Pra gente ser um bom par, nós precisamos ser um bom ímpar. E como é que foi isso para vocês dois? Você quer começar ou eu posso começar? Começa. O Rubem, ele é resposta de oração de listinha. Então, gente, fica a dica aqui que existe a listinha, né? E quando, antes de conhecer o Rubem, eu tinha sido noiva e tinha sofrido bastante, né, com o término da relação e próprio com a relação. E eu precisei ficar um tempo sozinha para que Deus me curasse nesse período e pudesse entender. Então, é uma das coisas que eu trabalho muito com os meus pacientes, é esse processo de cura a respeito do relacionamento. Vale lembrar que você trabalha com paciente, porque a senhora... eu sou psicóloga. E quando eu comecei, né, nesse processo, eu lembro eu tinha uns 19 anos e chegou na minha mão aquele livro, A Quarta Dimensão, do David Poiunchot. E, gente, eu lendo aquele livro, Deus começou a ministrar muito ao meu coração. E eu falei assim, gente, eu preciso aprender a orar direito, mas isso eu estava levando para as outras áreas da minha vida e não necessariamente para um relacionamento. E aí um dia, uma amiga chegou para mim, ela disse assim, você precisa orar a respeito do relacionamento que você quer. O que você quer? Você sabe quem você é? O que Deus tem para você? Então vai colocar no papel. E ela me encorajou a escrever. Então eu peguei um papel, eu dobrei no meio e eu coloquei características físicas
emocionais e do outro lado da folha espirituais. Uau. Perfeito. Fica a dica aí, né? Vamos lá. E aí eu fui orar a respeito dessa lista. E aí eu coloquei, gente, presta atenção. Aí eu botei características físicas. Loiro, olho azul, né? Acima de 1,80 m, eu meço 1,72 m, né? E aí eu falei, Jesus, não permita que seja mais baixo que eu, por favor. Então, acima de 1,80 m, entre 75 e 85 quilos. Eu coloquei tudo bem. E aí, nas características emocionais, eu coloquei fiel, né? Porque, tipo, eu já tinha tido um relacionamento e eu havia sido traída também. Então, aí eu coloquei que fosse fiel. Aí eu coloquei que fosse gentil, educado. Aí eu coloquei várias coisas. E do outro lado da folha, nas características espirituais, eu coloquei que tivesse chamado pastoral. Gente. Né? Que fosse músico. Que tivesse intimidade com o Espírito Santo. Que fosse mestre na palavra. Olha, e eu fui colocando várias coisas. E aí eu falei, Senhor, essa aqui é a minha vontade. Uma das coisas que eu aprendi no livro e que eu carrego para tudo na minha vida a respeito de oração, então, tipo, a minha casa, as minhas filhas, tudo é resposta de oração de listinha. Porque a lista, ela ajuda a gente a organizar os pensamentos e entender o que a gente precisa. E aí eu fui e coloquei, né, e aí eu falei, Senhor, essa aqui é a minha vontade. Contudo, que não seja conforme o meu querer, mas conforme o teu. Porque a chave da oração não é quando a gente consegue de Deus aquilo que a gente quer, mas é quando Deus consegue da gente aquilo que Ele quer. Meu Deus, não, repete isso. Então, essa é uma grande chave. Meu Deus. Vamos anotar. A oração não é quando nós conseguimos de Deus aquilo que a gente quer, mas é quando Deus consegue da gente aquilo que Ele quer. Uau. Então, eu já tinha esse entendimento. Eu falei, Deus, a minha vontade é essa. Né, o livro de Tiago, ele nos ensina que às vezes a gente pede aquilo que é do nosso coração, né? Mas Provérbios vai dizer que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas Tiago, ele vai falar que não recebeis porque pedis mal, pedis para vosso próprio deleite. Sim. Então a gente precisa entender qual que é o propósito de Deus. Eu falei, Senhor, se isso aqui está condizente com aquilo que tu tem, né, eu entrego para ti, mas se algo aqui não agradar o teu coração, que tu me mostres para que eu ore aquilo que tu tens para mim. E aí eu fiz essa lista. Aí uma pastora chegou para ela e falou, olha, a tua lista tá muito boa, aliás, tá muito interessante. Eu fui na casa dela e ela falou, não vem na embalagem que tu espera. Ela não sabia que eu tinha feito uma lista, eu não tinha falado para ninguém. Ela só chegou um dia, eu fui jantar na casa dela, ela olhou para mim e ela disse assim, o que tu espera vem, mas não vem na embalagem que tu tá esperando. Então eu imaginei, ele não vai ser loiro de olho azul. Não, o alto era algo que eu não abria mão. Ela o Rubem tem 1,78. Eu tenho 1,78. Mas ele é mais alto do que eu. Então eu de tênis, descalço, ele fica mais alto. Aí eu acabei abrindo, eu tinha saltos muito altos, então quando a gente casou eu abri mão. Mas, e ali Deus começou a ministrar. Então quando a gente se conheceu. Quer falar um pouquinho, amor? Quando nós nos conhecemos, a Gabi é a minha segunda namorada, né? Eu tive um relacionamento antes, durou alguns anos, mas não foi pra frente. E quando eu conheci ela, eu estava num momento em que eu não queria me envolver com ninguém. Eu falei, melhor sozinho do que mal acompanhado. Então, o que Deus tiver para mim vai ser lá para frente, porque para agora eu não quero conhecer ninguém, não pretendo me envolver com ninguém. Eu tinha empresa, já tinha formação, então eu estava tranquilo, estava estabilizado na vida e não queria me envolver realmente. E aí o meu primo me chamou para um projeto que ele tinha. Bendito a Deus pelo primo. Glória a Deus, eu tava aquele dia, sabe que você está em casa e você não quer sair. Eu tinha tomado um banho, tinha me jogado na cama, entrando talvez num processo depressivo de não querer realmente me envolver, e não só a questão de se envolver, não querer estar no meio das pessoas, porque querendo ou não as pessoas te perguntam, e aí, como é que você tá? Tá sozinho? Sim. Ai, como é que ficou? Como é que tá o coração? Então você vai se isolando para não conviver com as pessoas. E é até bom, pastor, você tocar nisso, porque muitas pessoas acham que a depressão, ou só mulher sofre por amor, né? Não, mas existe realmente, até a gente, por trabalhar com vida sentimental, a gente percebe que
quando um homem é ferido nessa área, né? Quando acontece alguma ruptura, Sim. parece que é ainda com mais profundidade, de forma agressiva, né? No meio da vida do E o homem. detalhe é que é silencioso. É isso aí. E o legal, porque aqui a pastora Gabi disse como que ela superou o término de um relacionamento. Agora, pro homem, a gente percebe que o homem acaba que se fecha mais. Sim. Ele sim. cria um Até porque sistema de proteção, eu sempre né? fui muito calado. Eu sempre fui muito introspectivo. Então, aquilo que eu tinha como emoção, eu sempre fui algo mais velado, como diz a Gabi, né? Eu sempre fui mais recluso nisso. Então, assim, eu me isolei. E aí meu primo me ligou, tem um projeto, assim, quero que você seja patrocinador. E aí é eu, um outro amigo e a Gabi. Aí eu falei, tá, legal. Não sei quem é, mas tá tudo certo. Vamos lá. Aí saí de casa, fui pro culto, conversamos o culto todo, depois do culto fomos comer. E aí o lugar que a gente ia comer, ele falou, cara, a Gabi ama essa pizzaria. Aí ele ligou pra ela, tu não acredita onde é que eu tô indo com meu primo? Aí poxa, não me convidaram. Aí ele desligou o telefone e começou a falar da Gabi, porque a Gabi é assim, a Gabi é isso, a Gabi é aquilo, a Gabi é extrovertida e é inteligente. Eu falei, opa, eu preciso conhecer essa Gabi. Até agora eu não queria saber de nada. Mas já que fizeram tão bem um comercial, eu preciso conhecer ela. Algumas semanas depois a gente realmente se conheceu e aí a gente começou a conversar, a compartilhar a experiência que eu havia tido, as experiências que ela tinha tido também, e aquilo que, de certa forma, você vê que as experiências ruins, elas não são para te matar. Uau, que forte. Elas são para te fortalecer. Sim. É bem isso. Elas vêm para forjar aquilo que você tem como objetivo, principalmente em Deus. Para se tornar resiliente, né? Sim, e você precisa criar aquilo não como uma ferida aberta, mas você precisa passar realmente... Tratar, né? Costurar aquilo, deixar cicatrizar, olhar assim, não, um dia doeu, hoje não dói mais, mas com aquilo, através daquilo, eu aprendi o que eu não devo fazer. Uau. E o que vocês acreditam que foi crucial para ressignificar a dor? Porque a dor, ela existe. E ela precisa ser vivida, porque não dá para mascarar a dor. A gente já teve momentos, assim, de marcas em situações que a gente acreditava que iria viver um relacionamento, mas Deus foi claramente, não é isso que eu tenho pra você. É o que a pastora disse. Graças a Deus, que hoje eu vivo o melhor de Deus. Mas o que vocês acreditam que foi o primordial para ressignificar essa dor e não se deixar ser levado pela dor? Na realidade, a Gabi, ela trabalha muito com isso em relação ao consultório e onde a gente para conversar, atendimento pastoral, é a fala. Se você não colocar as emoções para fora, é igual um ferimento que tem pulso dentro. Se você não tirar o pulso, não colocar aquilo para fora, não vai cicatrizar nunca. Né? Então, assim, foi a gente conversando, a gente expondo aquilo que tinha acontecido. E, assim, hoje o lugar que eu estou, o lugar que nós estamos, ela tem muita participação nisso. Porque ela já foi a minha psicóloga sem saber. E sem ter formação. Então, ela, assim, ela me, como diz o Manezinho, ela me cutucava. Que legal. Fala. Maravilhoso. Não, tu tem que botar pra fora. Você tem que falar. Porque se você não falar, você não vai se curar. Sim. Né? Então, assim, ela foi minha melhor amiga antes de qualquer coisa. Né? Ela foi minha confidente. Então, assim, eu abri o meu coração para ela e ela viu que, assim, que realmente aquilo que eu buscava casava com aquilo que ela estava buscando. Que legal isso. E o engraçado é que, assim, eu tinha terminado meu relacionamento já alguns anos antes, né? E quando eu conheci o Ruben, o processo de término dele tinha sido recente. Então, eu fiquei um tempo maior sozinha, então eu tive mais tempo de maturar, e eu já trabalhava, viajava bastante, então eu também estava, quando eu conheci ele, estava num momento que eu não queria mais, eu não estava buscando um relacionamento. Estava resolvido. Eu estava resolvida, eu estava bem, eu já sabia quem eu era, o que eu queria fazer. Descansado em Deus. E eu falava assim, eu até tinha feito uma oração bem burra, né? Ai, Senhor, a gente faz umas orações, eu falei assim,
Porque esse primo dele, que era o meu melhor amigo na época, ele falava assim, ai, tu é muito insensível, as pessoas vêm, se declaram pra você e você não quer nem saber de ninguém, cara, tu é um ogro, tu é incapaz de amar. E naquele momento eu até fiz uma oração um pouco antes de conhecer o Rubem, e falei assim, Senhor, será que isso é verdade? Será se eu realmente, eu já desaprendi de amar? Será se o meu coração nunca vai mais bater por ninguém? Né? Eu achava que eu tava bem, mas a fala dele me inquietou. Sim. E aí logo depois eu conheci o Rubem e comecei e na amizade, assim, a gente conversando. E quando eu conheci o Rubem, eu orava para que Deus restaurasse o relacionamento dele. Meu Deus. E ele já estava orando Ela- por mim, eu ela- nem sabia. Ela inocentemente, até o dia que ela, não, mas Se você não quer ser resposta à sua oração, nem ore. porque assim, ela se compadeceu daquilo que tinha acontecido comigo, Sim. né? Então ela na inocência dela, ela achava que existia uma possibilidade. E aí, quando ela falou, eu falei, não, mas não tem mais, tem Jeito mais. volta, mano. Ah, mas poxa, que pena. E aí logo depois Os meninos chegaram. os meninos chegaram para ela e falaram, olha, eu acho Abre que teu ele olho. está confundindo as coisas. Ele está confundindo a amizade, eu acho que ele está gostando de ti. Então, assim, não dá corda para ele e tal. Olha, querendo te tirar. Sempre o capiroto de alguém, né, E gente? aí ela E veio. eu brigava com os meninos. Eu falei, gente, olha só a história dele. Vocês é que Se são os amigos, tinham que estar puxando ele. Amigos de pra Jó. bem. E aí eu falava assim, puxem, aí vocês não se colocam, eu é que tenho que estar ali perguntando se ele tá bem. Porque ele não tava bem. Quando eu conheci ele, ele não tava bem. Sim. Né? Então, muitas vezes, ele realmente estava vivendo esse processo de isolamento, de não querer. Então, eu instigava os meninos para que os meninos estivessem puxando ele, pra gente estar saindo, pra gente estar fazendo as coisas. Então tudo começou nesse lugar de amizade. De né? Aí ela amizade. Aí ela veio bem inocente, olha, tu acredita que eles falaram isso pra mim? Falaram o quê? Não, que tu tá confundindo as coisas, que tu tá gostando de mim. Eu não sei de onde é que eles tiraram isso. Eu falei, mas eles estão certos? Aí ela travou. Sério, Ela como travou, ela na olhou pra mim. Agora é roxo. Assim, mas como assim? Eu falei, não, eles estão certos. Eu já tô orando por você faz tantos dias. Uau. Já estou colocando você diante de Deus em oração. A gente se conheceu em Balneário Camboriú. Dali em diante, a gente ia direto numa igreja lá em Balneário Camboriú durante a semana. Às vezes ia no culto de jovem. E um culto do pastor Silmar Coelho, que ele estava ministrando sobre relacionamento para jovens. Que legal. Ela estava na minha frente. A maioria foi para frente, enfim. E aí eu falei, Senhor, se ela é o melhor, aí é a oração. Se ela é o melhor que o Senhor tem para mim, eu quero ela. Nossa. Uau. Se ela não for o melhor, Não me quero. afasta. Mas se ela é o melhor que o Senhor tem, eu quero casar com ela. É a oração, é o poder da oração. Né? Aí eu falei para ela, no culto do seu Marco ele, eu orei assim. E se você quiser, você está convidada a entrar num processo de oração comigo também. Olha, E irmã aí- decidida. E É. aí nós fomos orar. Então nós ficamos um tempo orando. E qual foi a sua reação de imediato, pastora? Na hora ela ficou roxa, amarela, azul. As bochechinhas aqui, né? Branquinha de jeito que sou, gente, eu fiquei roxa mesmo. Mas eu falei, ok, né? Eu falei assim, então vamos orar. Eu falei assim, porque como eu também já tinha saído de um relacionamento, eu falei, eu não vou me aventurar. E se for da vontade de Deus, eu sei que Deus vai falar. Né? Então a gente começou um processo de oração, começamos a orar. E aí a gente, eu não lembro exatamente quanto tempo depois disso, a gente estava num grupo orando e eles pediram para que ficassem de 2 em 2 e começassem a fazer orações juntos. Então eu sei que nós estávamos orando, perguntando se era da vontade de Deus, então nós ficamos de mão dada e começamos a orar, e nisso eu tive uma visão. Eu me vi com uma criança pequenininha e nós dois juntos. Então eu entendi, olha só, ele vai ser o pai dos meus filhos. E aí Que depois lindo nós isso. fomos orar. Eu lembro de uma vez no monte, a gente orando, a gente também recebeu uma confirmação. E até o nome da nossa filha veio por causa de um dia dessa oração no monte, que Deus tinha unido esse propósito Que lindo isso. Nossa. e que Deus nos daria filhos
e que esse filho nos traria muita felicidade. E que por conta do cuidado com esse filho, Deus nos daria mais um. E eu havia bloqueado por muito tempo o outro mais um. Eu só queria 2. E depois da sua palavra eu fui... E Deus me trouxe a memória que Deus já tinha dito que seriam 3 lá quando a gente estava orando para casar. E eu não tinha. E aí, tanto que o nome da Beatriz, né? Que Deus nos daria um filho que nos traria muita felicidade. Beatriz significa aquela que traz felicidade. Que lindo. É Beatriz e Isabela. Que significa consagrada a Deus. É isso aí. E cena para os próximos capítulos, vem o terceiro. E Deus, assim, a gente orou, né? Quando solteira, eu li muitos livros, né, a respeito de casamento e dei muitos livros a respeito de namoro e relacionamento, né? Tem um livro que eu indiquei, já dei muitos, que se chamava Com Quem Deve Se Casar as Filhas de Zelofade. Que legal. Que o nome não era tão comercial, agora eles mudaram Com Quem Devo Me Casar. Eu gostava mais do primeiro E o autor é quem, pastora? Gostei desse livro, hein? Vamos. Legal. Não vou lembrar o nome do autor, mas é um pastor batista. Eu era da Batista. Sim, não sei. Não, também, era os batistas. E aí, é um autor que era um pastor, ele já é falecido. Mas gente, é um livro bem fininho, mas ele é muito prático. Ele fala a respeito dos propósitos de relacionamento. Pastor Rosivaldo de Araújo. Ó, já jogou ali no Google. Não, ela que ela aqui é praticidade, já jogou. Ele é a lista completa. Ele foi rápido. Então, fala de novo, Pastor Rosivaldo de Araújo. Vou dar uma pesquisa também. Me interessei por esse livro. Eu vou ver se eu ainda tenho ele, mas eu devo ter comprado mais de 10 de presente. É um livro fininho, 72 páginas. Nossa, muito prático. Da Betel Publicações, tá. editora Batista. E nesse livro ele falava a respeito de como, né, como que são os processos, como que a gente deve buscar. E não existe, gente, profecias para casamento. Deus não vai descer, eis que te digo que tem para você assim, assim, assado, né? Não funciona assim. Nós somos individuais, mas o nosso propósito ele é coletivo. É isso. Sim. Né? Então, assim, o meu ministério até eu executo de forma individual. Mas o propósito, ele é para abranger pessoas. Então, o propósito, ele é coletivo para cumprir aquilo que Deus tem. Eu gosto de uma frase que o pastor Júnior, ele sempre fala, eu não sei de quem é a frase, mas fala assim, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Exatamente. Né? Na minha listinha, quando eu orava, eu sabia, quando eu me converti, com 14 anos, Deus me falou, um dia você vai ser uma pastora, você vai cuidar de pessoas. Então, eu sabia que a pessoa que Deus tinha para mim, também tinha que ter um propósito alinhado com o meu. Sim. Né? Então, quando a gente se conheceu nesse propósito, que eu estava orando e falando, Deus, será se o meu coração pode bater de novo? E aí, eu lembro que a ex-cunhada um dia apontou assim para mim, a minha irmã traiu ele. E ele tinha todos os motivos para trair também ela. Mas ele permaneceu fiel. Uau. E aí, gente, aquele fiel, aí, ele pareceu que saiu em caixa alta, assim, tipo, e ficou piscando. Plim, 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 plim. Meu Deus, né? pastora. Porque, assim, a gente às vezes precisa entender o que é negociável e o que não é negociável. Né? Hoje eu estava pontuando ali o que eu trabalho com as minhas pacientes. O meu padrão de beleza, né, aquilo que eu entendia, porque o loiro de olho azul, né, alto. Normalmente, a menina ela se apaixona ou pelo pai ou por uma figura masculina próxima, alguém que seja carinhoso, gentil, que desperte alguma coisa. Sim. Esse padrão de beleza loiro de olho azul era a figura do meu cunhado. E eu só fui perceber isso depois de casada e depois de fazendo psicologia, eu falei entender dos nossos padrões de beleza, Sim. de onde surgem. As referências, as referências que a gente carrega. Então, assim, o loiro de olho azul era o meu cunhado, que quando eu sou a caçula, então a minha irmã, essa que é casada com ele, é 15 anos mais velha do que eu. Então, ela começou a namorar. E ele, gente, ele era muito querido comigo. Então, ele me pegava no colo e ele brincava que eu era a namorada dele. Gente, não faço isso com uma criança. Sim, que gera uma distorção. O meu primeiro amor foi meu cunhado. Sim. E aí, e ficou internalizada a figura do olho, do loiro de olho azul, alto, que o meu cunhado tem 1,85 m.
né? E ele foi aquela figura de que ficou marcado. Eu lembro que quando ele noivou com a minha irmã, eu me senti extremamente traída. Eu chorei um monte. Eu falei, como é que você tá noivando com a minha irmã se você é meu namorado? Eu devia ter 4, 5 anos, eu não lembro. Eu era bem pequenininha. Mas essa lembrança de chorar eu tenho. E depois passou. E aí eu fui daminha do casamento. Eu e minhas irmãs fomos daminha do casamento dele. Que vale lembrar que a senhora é trigêmea. Mas essa figura, tipo, as minhas irmãs não têm essa figura com o meu cunhado, era eu, né? Tanto que o padrão de beleza delas não é loiro de olho azul. E aí, mesmo sendo trigêmeas, o padrão para cada uma é diferente, porque é aquilo que a gente coloca em emoção, aquilo que a gente... É individual, né? É individual. Cada uma pessoa. E o meu ex, ele era muito a figura do meu pai. E é muito comum a menina se apaixonar por essa figura, e aí não necessariamente somente a questão da paixão. Vamos lá. Muitos pais que às vezes não são bons pais, às vezes não afirmam o seu filho, às vezes fica aquela carência que tenta ser suprida. Uhum. Então, por exemplo, eu trato isso com algumas das minhas pacientes, que o pai, ele foi negligente, ele foi omisso, ele não foi presente, então ficou aquela crença de rejeição, e aí fica buscando a aprovação desse pai que nunca foi recebida. Então elas acabam buscando inconsciente se relacionar com alguém que é parecido, porque esperavam o amor do pai que não receberam. É bem isso. Então acabam se relacionando com alguém para tentar suprir aquela falta de amor, aquela lacuna que ficou preenchida, né? Então a minha referência era o meu pai, contudo meu pai não era um bom marido, né? E eu lembro que com 18 anos eu noivei e o meu pai me chamou para ter uma conversa e meu pai disse assim, eu não quero que você se case com ele. Ele é parecido comigo. Meu Deus. E ele não vai ser um bom marido para você. Meu Deus. A sinceridade dele. Sim. E aquilo... E por mais que ele foi ausente emocionalmente... O meu pai não foi ausente comigo, mas era aquela referência como marido, que eu tinha. né? Como marido. O meu pai, entendi. Até então, nesse momento, eu sabia de algumas coisas, né, da relação dele com a minha mãe, mas pra mim ele sempre foi um bom pai. Então, assim, a gente busca alguém parecido com o pai, porque o pai, claro. ele era o meu pai, ele era maravilhoso pra mim. Eu sou a filha da velhice, meu pai me teve com 50 anos e a minha mãe com 45. Então, o meu pai não teve esse tempo de qualidade com os meus irmãos mais velhos, mas pra gente, meu pai jogava bola comigo, meu pai corria mais do que eu. Então, o meu pai, ele era muito importante pra mim, ele era o meu, né, digamos assim, eu me apaixonei pelas características físicas do meu cunhado, aquilo ficou marcado no meu inconsciente, mas o meu pai era o meu herói, meu pai era importante, né? E inconsciente eu busquei um relacionamento muito parecido com o meu pai, só que ele também tinha os erros de caráter que o meu pai também tinha, as falhas de caráter. Então, quando meu pai me chama e diz assim, eu não quero que você se case com ele, no primeiro momento, o que eu fiz? Eu relutei, porque eu era a única cristã da minha casa, e eu amava o meu ex, e eu achei assim, não, meu pai não é autoridade, porque meu pai não sabe do que ele está falando, meu pai não é cristão, eu orei para namorar, eu orei, né, para noivar. Sim. E vale lembrar, assim, né, pastora, que a Bíblia não coloca condição para honra, né? Se seu pai é crente ou não, a Bíblia manda honrar. Né? E era nesse ponto que eu ia chegar, porque às vezes, por conta das nossas emoções, a gente às vezes quer quebrar alguns princípios, porque a gente se vê envolvido apenas na emoção. Mas a nossa emoção, a palavra fala... Cuide, né? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, mas o nosso coração, ele é enganoso. Exatamente. Né? E nas nossas emoções, a gente se vê, às vezes, envolvido e a gente acaba não olhando com clareza aquilo que está posto. Naquele momento, eu queria desonrar o meu pai, porque eu queria aquele relacionamento. Sim. Gente, e aí eu tive que jejuar 3 meses para ter coragem de terminar, porque eu não tinha coragem de terminar. Sério? E aí Deus foi me mostrando várias características, né, que o meu pai pediu para eu terminar e eu não terminei, eu fui desobediente. E aí, mas aquela palavra do meu pai ficou, e eu falei, Senhor, me mostra. E aí eu comecei a orar para ter coragem de terminar, né, e aí foi todo um processo até que Deus começasse a mostrar para mim,
né, as características, e aí Deus foi mostrando que realmente hoje eu olho para trás e falo assim, Senhor, obrigado pelo livramento. A gente chora na hora para se alegrar depois, né? E a importância da presença do pai direcionar o relacionamento. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas ignorando o fato de pedir prestações de conta para os pais. A vida é minha, eu tenho as minhas experiências, eu oro, eu tenho meu contato com Deus. Pra que eu vou falar com os meus pais? Mas esquecem que os pais são a autoridade de Deus para nós aqui na Terra. Não só em termos de sentimentos, mas a pior coisa que tem é você ensinar para alguém que acha que já sabe. É verdade. Você vai dar um conselho para alguém, isso eu já sei. Isso eu já sei como é que é. Não tem um coração ensinável, né? Não tem experiência, não tem maturidade, mas o orgulho não deixa parar para ouvir os conselhos. É isso aí. E a adolescência, ela é uma fase desafiadora, porque geralmente o adolescente, ele sabe, ele sempre sabe de tudo. Né? Ele acha que sabe, né? Ele acha que sabe, mas na cabeça dele ele sabe. Independência. Né? Eu atendo alguns adolescentes que é assim, eu sei, eles acham que sabem. E aí, lembrando da minha adolescência, eu achava que eu sabia, gente. Eu também. Com 16 anos, eu lembro que eu até afrontava os meus pais, achava que eu já tinha toda a minha independência, sendo que nem trabalhar, nem tinha dia, dependia financeiramente, emocionalmente, tudo dos meus pais, mas na nossa cabecinha de adolescente que tá começando ali a ter uma identidade, sim, a gente acaba achando que pode tudo, mas não pode burlar processo, né? É tão forte isso, pastora, que a senhora está citando, que quando a gente olha para a história de Sansão, a Bíblia diz que ele se apaixonou por uma filisteia e os pais foram contra, né? Aquele desejo dele, e ele perseguiu tanto aquilo com tanta veemência que a gente nem precisa falar do triste, né, histórico de Sansão, porque ele foi realmente alguém que burlou, quebrou princípios e enfim. E aí, eu tenho uma musiquinha que fala Sansão é o fortão do cabelão. Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Então, assim, o cabeção, quantas vezes a gente é cabeçudo, né? A gente acaba... Tem uma cabecinha do tamanho, pode ter cabelo, força, mas a mente é pequenininha, né? E aí acaba agindo por impulso, a partir das emoções, né? Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e dentro da minha abordagem teórica a gente tem um princípio que diz o seguinte: um pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. O problema é que muitas vezes a gente percebe a emoção, mas por trás dessa emoção existe um pensamento que às vezes a gente não racionaliza. É verdade. E por não racionalizar, é que às vezes a gente a gente bota tudo a perder. E o nosso comportamento é errado. Então, aonde que a gente tem que trabalhar? Na origem, que é o pensamento. Esse pensamento, ele vai ser gerado através de crenças, né, que são construídas. Então, por exemplo, às vezes, eu tinha comentado aqui de alguns pacientes que eu trabalho, que têm crenças de rejeição. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu, em algum momento da minha infância, eu tive uma crença de rejeição, eu vou buscar na minha adolescência, nos meus relacionamentos, suprir essa carência, essa rejeição. E aí, eu tô tão envolvido em tentar suprir essas rejeições, que às vezes eu não paro para ser curado no processo, entender o que eu preciso buscar, sim, né? E aí acabo sendo afoito e buscando me relacionar com qualquer pessoa. Por isso que quando eu coloquei a ideia de fazer a listinha, na listinha a gente vai vendo assim, por que eu quero isso? Isso aqui eu quero o quê? Para o meu deleite? Né? Esse meu deleite aqui, ele vai suprir a expectativa de Deus ou é apenas para suprir uma carência? Ele está alinhado com o meu propósito? Sim. Então, a gente, nesse processo de escrita, de colocar para fora, de orar, né, a gente vai se entregando. A gente vai... hoje, cognitivamente falando, assim, a oração, ela faz o mesmo efeito que a ida ao psicólogo. Uau! Olha só. Né, porque a gente trabalha com a questão, né, o córtex pré-frontal, ele é acionado na fala. Então, quando a gente está orando, os mesmos neurotransmissores que são liberados na sessão de terapia são liberados na oração. Incrível, gente. Meu Deus. Então, a gente ora, a gente vai colocando para fora. Que legal. Né? Eu gosto de uma passagem, agora eu não vou lembrar de cabeça o versículo, tem duas... Paulo, ele fala...
se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Então, João. Quando o apóstolo ele fala, confesse o teu pecado, mas é que em outra passagem Paulo ele vai falar, se confessardes os vossos pecados uns aos outros, sereis... Ai, Jesus. Hoje eu posso, Jesus. Eu não estou muito boa de endereço. Tiago 5,16. Tá. Então, assim, ali a gente brinca. Eu ainda comento assim, eu falo assim, gente, é a base bíblica para eu ter me tornado especialista cognitivo e comportamental. Por quê? Se confessardes os vossos pecados uns aos outros, sereis perdoados. É isso aí. Então, a questão da fala, de você, né, oralizar, de você colocar para fora, porque nesse movimento de colocar para fora, e até através da oração, orando, às vezes abrindo, né, é o que eu fazia muito com o Rubem, fala, né, o que tá passando aí? Quando a gente casou, ele não abria a boca, eu brincava, assim, R$1 por pensamento. Tô pagando, me fala, pelo amor de Deus, eu preciso saber o que você tá pensando. Até tem um livro que fala muito sobre isso, né, que homem é ostra e mulher é pé de cabra, que quer abrir, né? Pode falar, e o detalhe assim, muita gente quer se curar num relacionamento. A pessoa quer encontrar a pessoa certa para se curar. Sim. Não, você precisa estar curado. É isso. Para você encontrar a pessoa certa. Até porque quando você está doente, ela fala muito sobre as lentes. O seu olhar está adoecido. É verdade. Né? Você olha com um jeito distorcido para qualquer pessoa, para qualquer situação. Então, enquanto você não estiver curado, você não vai conseguir encontrar a pessoa certa. Ou pode ser que até encontre, mas pode ser que bote a perder. Não consegue desfrutar, né? E tá cheio de bagagem emocional do velho relacionamento, né? Sim, então ao invés de você ser uma pessoa agradável, você vai se tornar uma pessoa espinhosa. Você vai ferir as pessoas que estão à sua volta, principalmente um namorado, um cônjuge, né? E é tão forte o que ela disse, né? Que essas crenças de rejeição, elas não podem ser supridas, elas têm que ser curadas, né? Que é uma coisa que a gente tem aprendido. Carência não se supre, carência se cura, né? Sim. E aí, não adianta, às vezes, eu esperar que o outro faça isso. É eu que tenho que fazer, né? Porque... eu gosto de uma frase, eu não gosto muito do autor, mas eu gosto muito da frase, que é uma frase de Sartre, que diz o seguinte: não importa o que fizeram de você, importa o que você faz a partir do que fizeram de você. Então, isso traz a questão de um senso de responsabilidade. Por exemplo, uma menina que foi abusada sexualmente, que passou por traumas terríveis, ela tem automaticamente, gente, assim, ninguém merece passar por isso. Claro. Né? Isso traz muito prejuízo psicológico, físico, enfim, tantos prejuízos, assim. E só que aí ela fica, a culpa é do outro, eu não consigo me relacionar porque o outro ele vai me fazer mal. E aí, nesse lugar, né, de vítima, só punindo o outro, ela não consegue assumir a responsabilidade que ela tem o dever de, ok, o outro fez mal para mim, mas eu preciso fazer bem para mim. Claro. Então, não importa o que fizeram de você, importa o que você faz a partir disso. Então, ok, eu preciso ressignificar, eu preciso começar o meu processo de autocura. Só que a gente tem independente, no consultório eu vou trabalhar só a questão da cura, né, de outras perspectivas, mas nós temos o autor da cura, nós temos o médico dos médicos, o psicólogo de todos os psicólogos que entra, que se a gente abre a nossa dor, a nossa tristeza, os nossos problemas para ele ajuda a curar, ele ajuda a ressignificar. E pastora, é interessante a senhora falar sobre isso, porque eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas. Como lidar com a questão espiritual e emocional quando se trata de uma situação que precisa ser tratada? Porque a gente sabe que as duas áreas são extremamente importantes, mas eu vejo que tem muito preconceito ainda, até dentro da igreja, com pessoas que falam assim, vou tratar isso só na oração. E aí esquece da questão mental, né, da psicologia, porque Deus usa a pessoa, a profissão. Deus não deu só a medicina, não deu só outras áreas, o farmacêutico, para que Deus possa curar, mas Deus também é a psicologia. E tem muita gente que descarta o psicólogo e também tem gente que só vai no psicólogo e descarta a oração. Qual o equilíbrio, né, disso? O equilíbrio disso.
É como vocês pontuaram, tudo na vida é questão de equilíbrio. A questão é que muitas vezes a gente trabalha departamentalizado. Nós não somos um departamento, não é uma coisa só. Nós somos seres integrais. Uau. Ainda que de forma didática nós separamos corpo, alma e espírito, como é que separa o corpo da alma do espírito se somos seres integrais? Né? Se muitas das nossas doenças que começam na alma e vão para o corpo, doenças que começam no espírito e vão para o corpo, e doenças que começam no corpo vão para a alma e vão para o espírito. Não tem como eu dividir, nós somos integrais. Sim. Né? A questão do preconceito é por falta de conhecimento, né? Pequeis por falta de conhecimento. Então, quantas vezes a gente escuta, às vezes até pastores que por não saberem, declaram de púlpito que ansiedade é falta de Deus, depressão é falta de Deus. Sim. E acabam muitas vezes induzindo as pessoas que estão na igreja ao erro de achar, eu não vou buscar ajuda. Aumentando o preconceito, E aumentando né? o preconceito e aumentando ainda mais a dor. Né? Porque, por exemplo, eu me lembro de um atendimento que eu fiz a um pastor há algum tempo atrás. E ele chegou, assim, no consultório extremamente ferido e machucado. Ele já era um pastor de mais de 60 anos. E ele contando do quadro, do processo depressivo que ele teve. E ele dizendo assim, os meus amigos pastores chegavam para mim e perguntavam qual era o meu pecado. Meu Deus. E o quanto que aquilo trouxe prejuízo emocional para ele. Então, assim, e a demora que ele foi para buscar tratamento. Então, assim, ele conseguiu ir no psiquiatra, tomou remédio, mas não conseguiu fazer terapia. Por muito tempo ele não conseguiu fazer terapia. Porque ele não queria abrir, porque ele achava que por conta daquilo que havia sido pregado, né, ele não podia fazer terapia porque era errado, era pecado. Ele estava em pecado. E aí até entender que a questão ali no caso dele foi eu não posso entrar no mérito, assim, mas são situações fenótipas, né, do meio, que às vezes acaba sendo um meio adoecido, né, que traz prejuízo, violência, né, então, porque infelizmente dentro a igreja é hospital, mas quantos dentro da igreja também estão doentes? Né? Então a gente precisa às vezes colocar luz sobre isso e trazer clareza, dizendo assim, gente, assim como Deus deu instrução para o médico, que você está com dor no estômago, você vai num gastroenterologista. Você está com dor de cabeça, você vai no neurologista. Né? Você está com dor nas costas, por exemplo, você vai buscar um fisioterapeuta. Né? Precisa emagrecer? Eu vou numa nutricionista, eu vou num personal trainer. Mas quando eu tô com problema nas minhas emoções, por que eu não procuro o psicólogo? É isso. Né? Sendo que às vezes o psicólogo, ele estudou, ele sabe, né? São 5 anos de faculdade, 3 anos de pós-graduação, a gente estuda bastante. É uma ciência, não é qualquer coisa, né? Ao mesmo tempo, também a questão, eu vejo assim que para os meus pacientes cristãos que trabalham de forma associada, né, o tratamento é muito mais rápido, porque a fé é o maior regulador emocional que existe. Associada à fé, e à psicologia. Então, legal. Assim, eu tenho pacientes não cristãos e aí, claro, o consultório ele é um lugar laico, a gente não pode trazer a questão e não posso colocar... Eu ia perguntar isso, esse equilíbrio entre ser pastor e ser psicólogo. No consultório eu não posso trazer a questão da fé para os meus pacientes, né? A gente faz um... Não, acho que se eu fosse psicólogo eu ia misturar tudo, assim, porque é difícil, tá? Eu ia falar, meu irmão, vai orar. Ai, Jesus. Pode pôr tudo pra fora. Vamos manifestação você agora. É um desafio. Mas mas eu tenho pacientes que são cristãos e que me procuram porque sabem que eu sou pastora. Que legal. Então, para meus pacientes não cristãos, eu não falo nada. Né? Mas até os meus pacientes às vezes me estimulam, olha só, eu sei que aqui eu não quero só psicóloga, eu quero pastora também. Então, aí, para esses, o atendimento é um pouquinho... Inclusive, né, amor, quando a gente tem alguns atendimentos meio cabulosos, a gente já faz a manda da pastora Gabi, ó. Tá indo aí uma a gente trabalha com parceria com ela. E a fé é o maior regulador emocional, né? Então, isso independente da crença, tá? Claro, nós somos cristãos, nós conhecemos a verdade, mas
às vezes a pessoa tem crença em qualquer outra coisa. O fato de acreditar, ele já trabalha de forma neurológica diferente. Só que a gente sabe quem é o nosso Deus e a gente sabe de que forma que ele opera. Que lindo isso. Né? Então, assim, gente, eu tive pacientes que chegaram ali uma sessão, não vieram mais, uma sessão. Foi suficiente para destravar o paciente, para mostrar ali, ó, é assim, assim, assado. Perfeito. A pessoa já saiu, já pegou aquilo que precisava e foi embora. Então, Né? vale pontuar como é importante a psicologia andar alinhada com a fé. Porque quando tá tudo alinhado, tudo atrelado, o bônus é ainda mais Eu gosto ativado, do que né? Paulo fala, né? Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve e fala assim, olha, o mesmo Deus da paz, né? Aí essa paz ali é o shalom mesmo de Deus. Ele vos santifica no espírito, alma e corpo, para que sejam irrepreensíveis até a volta de Jesus. Então tem muita gente que, como a pastora falou, quer desmembrar o espírito, mas gente, a obra da cruz, ela é total. Ela é né? completa. Eu amo que Jesus, quando vai curar a mulher do fluxo de sangue, ele não só cura o físico daquela mulher, mas ele chama aquela mulher de filha. Jesus quebra o jugo de orfandade e rejeição, aquela mulher que estava isolada há 12 anos. Jesus, ele até então nunca tinha chamado ninguém de filha, mas ele inaugura esse tempo de paternidade de Deus com aquela mulher, né? Então, é isso, Deus cura físico, cura emoção, cura tudo, gente. E aí vocês, então, estavam pastoreando o coração um do outro sem saber, e a pastora usando já seus dotes de psicologia, e aí vocês começaram, então, nesse momento de pré-namoro. Foi, na realidade, quando a gente se conheceu, obviamente já no primeiro dia já a conversa era, não, Deus tem isso pra mim, tem isso, isso e isso. É bem crente, né, pastor? É bem crente raiz. Não tem como fugir, né? Porque você não vive para você vive por um propósito de Deus. Até tem um amigo meu que escreveu um livro lindo, precioso, Processo, Promessa, Propósito. Esse aí é pastor bom. Janilson Viana. Gente, o livro é fantástico. Fenomenal. Top, o autor, incrível. então, nem se fala. E a gente vive num propósito. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Então a nossa conversa foi, eu tenho isso em Deus, e ela falou, eu tenho isso em Deus. E a gente começou a se conversar, e ela falava, não, tu precisa falar, fala. O que você está sentindo? Gente, O que te passa no coração? Né? Nesse tempo que a gente estava conversando, ele me pontuou assim, existe uma promessa de Deus sobre a minha vida, que o cajado do meu avô vai ser meu. Na mesma época, Deus falou comigo quando eu tinha 14, Deus falou com ele quando ele tinha 14 anos. Uau! Meu Deus. E aí, quando ele tinha 14 anos, Deus falou para ele, o cajado do seu avô será seu, o avô Meu pastor. Deus. Então, que ele carregaria esse cajado pastoral na Que família. lindo. É tão lindo, só interrompendo isso assim um pouquinho vocês, quando a gente lê na palavra, né? Eu gosto muito eu sou batista na essência, né? Então, quando Abraão sobe com Isaac em Moriá, e aí ele desce, e aí Deus fala que Isaac ia possuir as portas dos inimigos, e libera um tanto de promessa profética para o destino de Isaac. Incrível isso. Quando a gente olha Gênesis 24, que Rebeca está indo embora, as mesmas palavras proféticas que estavam sobre Isaac é liberada através de Betuel, que é o pai de Rebeca e de Labão. Ser tu, minha irmã, a possuidora das portas dos seus inimigos, era a mesma palavra, porque Deus literalmente une propósito, né? Isso é incrível. E aí ele, conhecendo, aí ele chegou e pontuou, eu tenho um chamado pastoral. E aí onde chega ele disse, então, ok, como é que você vai ser pastor de boca fechada? Já falou Né? só. E aí, então, assim, eu sempre fui muito quietão, né? Já de criação, sangue alemão, o alemão às vezes é meio brabo, às vezes meio teimoso, e eu era assim, teimoso e fechado, muito fechado. Sempre fui de poucos amigos, então o acesso a compartilhar aquilo que passava no meu coração era muito restrito. Então, assim, se você não compartilha, você não abre o coração, não tem como haver cura. Você não tirar a roupa para limpar o ferimento, nunca vai acontecer essa cura. Então, assim, ela fala, não, tu tem que falar, tu tem que compartilhar, eu preciso saber
que você pensa. Eu preciso saber o que você está esperando do teu futuro em relação a isso. Claro. Então, assim, a gente passou por momentos difíceis, passamos, porque muita coisa foi curada durante o casamento. Porque a gente se conheceu durante muito tempo. A gente, entre namoro, noivado e casamento, levaram longos 6 meses. Meu Deus. É o que de repente, hein? rápido. De repente de Deus. Foi um tempo assim, e aí E nós... com 3 meses de casados, nós engravidamos da Beatriz. Meu Deus, Sério? gente, na vida vocês não tem trégua, né? É, não tem Essa time. pá, pá, pá. O Quando intervalo eu fui não falar existe. com o meu sogro, eu fui falar com ele já pedindo a mão dela em namoro, com a data do noivado e a possível data do casamento. Meu Meu Deus. Deus. Aí ao invés de eu correr, o meu sogro correu. Ele ficou com vergonha, né? O meu sogro era bem assim, brincalhão nesse sentido. Aí ele falou, não, a gente abençoa, com certeza, não precisa vir. Eu falei, não, eu faço questão de ir conversar com o senhor, conversar com a minha sogra. Não, vocês estão abençoados, vocês não precisam, não. A minha sogra falava, não, Sim. teu pai disse que não precisa, ele abençoa vocês. Mas a gente foi lá, a gente Cumpriu conversou, o princípio, né? cumprimos o protocolo, tudo certinho, pedimos a bênção deles. E assim, foi um tempo muito rápido. Só que ao mesmo tempo que foi um tempo difícil, foi um tempo em que a gente amadureceu muito. Uhum. Né? Então assim, a gente olha para trás e a gente vê que tudo aquilo que a gente vem passando vamos dizer, casamento, a vida financeira, a vida profissional, a vida ministerial, foi uma imersão, foi um intensivo de Deus para Sim. tudo aquilo que a gente vai viver ainda, né? Muita coisa a gente já tem vivido em termos pastorais, mas muitas coisas Deus está preparando a gente para viver esse tempo que está por vir ainda. Hoje né? vocês têm quantos anos de casado? Vai fazer 15 anos. 15 anos de Meu Deus, casado. que lindo. Faz 15 anos. E vocês acreditam que esse tempo rápido de 6 meses teve... Hoje vocês recomendariam, assim, ou foi... Entenderam que foi o time de Deus mesmo para vocês iniciarem diante do Da história de vocês, né? Dentro da história da gente, a gente entende que foi o tempo de Deus. É que, vamos lá, precisa ter um pouquinho a questão, cada processo é um processo, Cada caso é um caso. e não dá às vezes pra gente botar tudo Uma receita na de mesma bolo. panela e generalizar, então não adianta, né? No nosso caso, eu já morava sozinha, Uhum. né? E o Rubem também. Então, como que a gente vai manter um relacionamento saudável, Claro. né, de acordo com os princípios, sendo que a gente já não estava debaixo da casa debaixo da autoridade dos pais, Uhum. não tinha como. E uma vez que você já sabe quem que você é, a gente orou, a gente colocou diante de Deus, a gente já tinha esse entendimento. O detalhe Né? é a maturidade, né? Ótimo. Porque se você fizer isso sem maturidade, você colocar muitas expectativas na outra pessoa, você não sabe onde quer chegar, não sabe quem é, Uhum. o risco disso dar errado é bem grande. É isso aí. Então, E não quer dizer que depois que a gente casou, tudo foi mil maravilhas, porque não Claro. foi. Como foi muito rápido, a gente não teve aquele tempo de se conhecer antes. Então a gente foi se conhecendo Uhum. e se ajustando. e se ajustando ao longo do casamento. E na verdade, qualquer casamento, né? Não Também. importa. A gente, por exemplo, namorou 3 anos e meio. Está se conhecendo Já- até hoje. Estamos conhecendo, tem hora que ela manifesta assim, que meu Deus, de onde que vem essa Ai, colérica? Manifesto sanguíneo que habita no Janil. E aí, assim, não é sobre tempo, né? É. Claro que quando você conhece menos, às vezes E eu surpreende acredito demais. que é exatamente a palavra que o pastor Rubens disse, maturidade. Porque a maturidade ela vai se construindo gradativamente. É isso aí. Né? Por mais que a pessoa se case É um com processo. 50 anos, se ela nunca teve um histórico de casamento, ela não vai saber o que é casada. Ela Verdade. tem uma maturidade, mas a maturidade não, de casamento. casado não vai ter, então vai ser no construir da vida a dois. É que E nem a paternidade, a maternidade. Exatamente. Na verdade, toda área que é nova na nossa vida, a gente vai sendo construído, né? E essa é uma chave muito preciosa para quem, inclusive, está recém-casado, porque muitos recém-casados
tendem a divorciar quando acontece uma situação extremamente desafiadora, difícil, de desajuste, de temperamentos, que é o que a gente desde o começo aprendeu, porque os nossos temperamentos são fortes e por isso se chocavam muito. E aí a gente percebe que casais, eles tendem a buscarem outras iscas para enveredarem depois de uma discussão, depois de um desacordo, que não é a comunicação, mas a gente precisa usar a comunicação a nosso favor, e essa maturidade é através de uma sabedoria que Deus dá, e de entender assim, olha, eu errei, você errou, vamos chegar a um acordo, porque eu não vou para um lado, você não vai para o outro. A gente vai dormir na mesma cama, na mesma casa. Nos recusamos a ficar. Exatamente, a gente precisa buscar isso. Né? A maturidade, ainda ontem eu ministrei justamente sobre isso, sobre a questão de amadurecer. Paulo nos impulsiona a crescermos, né, em Cristo, que é o cabeça. Amadurecermos, crescermos, progredirmos sempre na fé. Só que para a vida a dois, o exercício é você expor tudo aquilo que você sente. Ah, mas vai machucar. Ah, e agora, e se eu falar? E se eu disser o que eu estou sentindo? Quanto mais você guardar, pior vai ser. Quanto mais tempo você segurar algo, segurar uma emoção, segurar, né, Valeu as terapias, hein, pastora? Quanto mais segurar, vai ser pior, porque as emoções também, elas são como uma bola de neve, é igual uma dívida que você não paga. Vai acumulando. Ela vai crescendo, ela vai acumulando. Aí o dia que você quiser negociar essa dívida, que era de 5 mil, ela está valendo 50. Os juros altos. Aí o prejuízo é bem maior. Então, assim, compartilhe, abra sua boca e fale aquilo que tem no seu coração. Maravilhoso. Assim como hoje a palavra da rede social é compartilhar, a gente precisa compartilhar aquilo que está no nosso coração. E é legal, assim, compartilhar com a pessoa certa, né? Que vai ser cura, que vai ser realmente resposta para as nossas vidas. Porque, voltando em Sansão, ele até deitou a cabeça dele, mas ele deitou no colo errado, né? No colo de Dalila, ele acabou perdendo a força, ela perdeu o propósito porque ele liberou segredos e acessos para pessoas que não tinham que ter o coração dele, né? Salomão fala que a sabedoria está na multidão dos conselhos, mas aí a gente fala na multidão de conselhos, eu vou procurar uma multidão, não, é uma pessoa que tem muita sabedoria, é uma pessoa que acumula uma multidão de conselhos. Então, é uma pessoa sábia. Você tem uma pessoa de referência, difícil, né? Busca essa pessoa de referência. Não abra a boca para qualquer um. Exatamente. E só um adendo aqui. Vocês falaram que vocês casaram, né? E com 3 meses vocês foram surpreendidos. Como é que foi? Foi planejado? Com uma gravidez. Foi inesperado, porque no nosso caso, o Emanuel é o inesperado mais aguardado. Quando nós noivamos, Deus confirmou o noivado, o casamento, e falou de novo sobre a questão do filho. Só que quando a gente se conheceu, eu estava fazendo um tratamento que eu não sabia ainda o que era, né? Então, eu tive uma hemorragia de 10 meses. Meu Deus. E, gente, menos de 10% ali do que a mulher do fluxo de sangue passou, mas que para mim já trouxe muito prejuízo. Então, eu estava em casa e eu desmaiava. Eu ia atender os meus clientes, eu desmaiava. Eu perdia muito sangue. Eu perdia muito sangue, então eu estava passando muito trabalho com questão de anemias. Então, de vez em quando eu tinha que tomar soro, porque eu estava muito fraca. E nesse período, aprove a Deus com que a gente se conhecesse. Né? Então, ao mesmo tempo que foram 6 meses, foi curto, mas eu acabei tendo muito... eu acabei pegando alguns atestados, então a gente acabou... esse período pequeno de 6 meses também foi muito intenso. Então, a gente às vezes saía para almoçar, a gente tinha bastante oportunidade, ele tinha uma loja de informática, então às vezes eu ia lá, a gente conversava. Então, nesse período também acabei tendo que abrir mão do meu emprego, né, para a gente também poder casar, porque eu viajava muito, eu era representante comercial, então eu viajava o estado inteiro. Então, também, a partir, entendendo um pouquinho o histórico dele, aquilo que era importante para ele, eu falei, eu não posso me ausentar
né, para não gerar desconfianças, porque eu entendo que essa área ainda precisa ser curada e eu não posso ser pedra de tropeço para ele. Sim. Então eu Que acabei sabedoria. abrindo mão do meu emprego para a gente poder casar. Uhum. E aí nesse processo a gente se conheceu e eu fazendo o tratamento, mas eu ainda não tinha entendido, então eu ia na médica, a médica me dava remédio, né, para cortar o fluxo menstrual e não cortava, às vezes cortava o inverso, né? Então, às vezes, 7 dias no mês eu não vinha o meu período e o restante do mês vinha. Meu Então, eu Deus. fazia Meu Deus. o inverso. E aí, nesse processo, a gente decidiu orar e buscar em Deus. E aí, Deus fez a promessa do filho que eu já tinha falado antes. Aí ela até então ela disse, eu não quero. Mas aí depois, na busca pelo diagnóstico disso, a gente descobriu que ela estava com um cisto, com um tumor, na realidade, já tamanho de uma laranja. A Meu médica Deus. palpava aqui em cima e ela sentia, assim, só tocando em cima da barriga. Eu era mais Nossa, magrinha do que eu pastor. sou hoje. Meu Então, ela Deus. tocando aqui em cima da barriga, ela dizia assim, toca aqui, você não consegue sentir? Tem uma laranja aqui, Meu Deus. Deus. né? E aí, eu comecei a fazer um outro tipo de tratamento. E aí, 3 semanas antes do casamento, a gente já com tudo pago, tudo organizado, ela olhou pra mim e disse assim, você não vai poder ser mãe, Meu né? Deus. Você não vai poder ter filhos, porque a gente vai ter que tirar tudo, você tá com câncer. Falou Desce simples Meu assim. Deus. Ela descreveu Bem uma lista de Escrever, aham, exames. você vai isso? fazer isso, porque isso aqui que você tá sentindo não é normal. Ela deu Meu uma Deus. lista Você de tá com exames e câncer. falou: você corre, vai para o primeiro laboratório que tem aqui embaixo, faz esses exames, porque a probabilidade de você ter filho com isso que você tem é quase zero. Gente, Deus. mas assim, Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Comigo, Deus faz um tratamento com base de quase carrinho de choque, assim. Eu sou um pouquinho mais dura na queda, então o tratamento comigo sempre é um pouco mais hard. E para Deus falar comigo, às vezes, se eu tô muito. Acontece algo mais pesado, assim. E aí, ok, eu saí do médico, a médica falou tudo aquilo, eu saí do médico, vocês vão perguntar, tu chorou, ficou triste com a reação? Eu falei, tá bom, Deus, eu aceito, filho, já entendi, você pode fazer. Né? Porque o que eu falava? Eu falava, não, eu não quero casar e logo ter filho. Vão dizer que eu casei grávida, esse povo tudo é linguarudo, eu achando que era povo. Aí uma batista que casa com uma assembleiana, diga assim, esse povo da Assembleia de Deus não vai entender o nosso processo, onde é que eu casei grávida? Eu falei, eu não quero casar e logo ter filho. Porque eu falei, não, eu não quero. Aí, E aí- a gente deu carona pra minha irmã Nisso, assim, depois tá, a gente casou. E aí, né? A gente casou e aí 3 meses casada, minha irmã perguntou, e aí? E o filho? Aí eu falei, não, a gente tá se cuidando, imagina, a gente acabou de casar, como é que eu vou ter filho agora? Ela falou aí, a minha irmã bem séria, assim, não, vocês estão brincando com Deus? Gente. Deus não falou que o filho vem logo, que vem rápido, e vocês estão aí brincando, segurando aquilo que Deus quer fazer? Eu olhei para ela assim, arregalou o olho pro outro. Falei, meu Deus, se o negócio é sério assim, então vamos liberar, né? E aí logo veio a Beatriz, logo. Que No lindo. primeiro dia que a gente não usou o preservativo, eu fiquei grávida, gente. Meu Deus. Meu E, Deus. e, tipo assim, o tratamento já tinha acontecido. Eu vinha fazendo tratamento à base de hormônio para não menstruar e tal. Estabilizou por causa da gravidez. E aí, ok, aí nesse Nossa. dia, aí a médica, 3 semanas antes do casamento, ela falou para mim, você não pode tomar hormônio. Aí, porque daí eu trouxe todos os exames, aí eu trouxe que ele tava com 4 centímetros, aí veio 2, 3, 4 centímetros e trouxe todo o medicamento que eu vinha tomando, fazendo tratamento com a outra médica. Essa médica falou assim, ele tá se alimentando de hormônio, então você vai ter que parar de tomar hormônio. Meu Deus. E aí eu nem fui fazer nada. Eu falei assim, Senhor, eu creio que tu tá no controle. Eu sei que isso é tu trabalhando comigo. Então a gente casou. E eu falei assim, agora eu sou noiva, eu tenho que me preocupar com as coisas do casamento. Então eu falei, eu não vou me preocupar com isso. Eu sei que Deus tá no controle. Então a gente casou e a gente orando. E eu não estava preocupada. Eu sabia que no tempo certo viria. Né? E aí nesse dia gente, acho que a gente já tava quase com 3 meses de casada, minha cunhada chega e solta essa. Aí naquela semana a gente acabou não usando preservativo Aí- e eu engravidei. Aí assim, engravidou, aí com, 3 meses, 4 meses, o bebê cresceu e escondeu o cisto. A gente achou que o cisto tinha subido, que Deus tinha tirado. Ela nasceu perfeita, parto normal, tudo bem. E aí umas semanas, 15, 20 dias depois, ela começou a se contorcer de dor.
E aí a gente foi no médico, ele falou, não, o útero contrai. Ela falou, não, eu sinto dor, sinto latejar. Não, o útero contrai, mas não é normal, talvez o cisto ainda permanece aí. Aí a gente fez o ultrassom e estava ali. E aí a gente fez, ela teve que passar pelo procedimento cirúrgico, fez por vídeo, né? E quando ela estava indo no centro cirúrgico, o médico veio conversar comigo, olha, a gente perfurou o cisto, a gente sugou tudo que tinha, ele ficou um saquinho vazio, né? Mas eu não posso te dar diagnóstico agora, primeiro vai para patologia, mas pode ser que a gente tenha que fazer uma segunda cirurgia aí aberto, né? Para retirar pedaços em volta desse cisto, tal. E ele, ele não quis me assustar muito. E ok, beleza. Normal da patologia era uma semana. E começou a demorar, eu ligava para a clínica e nada. Aí ela falou, a secretária assim, ó, quando ficar pronto eu ligo para vocês, não precisa ficar ligando. Porque todo dia ela dizia, liga amanhã. Tá bom. Não, liga daqui 2 dias. E aí, liga daqui 3 dias. A gente ficava ligado. Verdade, né? E a gente sentou com o médico, ele falou, então, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Melhorou? Como é que tá a neném? Aí ele falou, então, o caso dela é assim, ó, eu sou médico obstetra há tanto tempo. Ele fez o parto da minha prima, que na época já tinha 20 e poucos anos. E aí ele assim, olha, pela minha experiência, qualquer obstetra, qualquer oncologista que olhar isso aqui vai dizer que isso aqui é um câncer. Porque ele tá assim, ele já tá com esses gomos para fora, ele já estava tomando o espaço ao lado. Ele era da região do peritônio, que fica do lado de toda a parte reprodutora, ao lado do intestino, é uma parte bem delicada. Ele falou, qualquer um que olhasse isso aqui ia pedir uma cirurgia aberta. Os residentes que estavam comigo, eu falei, poxa, a menina é tão nova, acabou de ter uma nenenzinha tão linda, tal, tem poucos dias, e eu acho que a gente vai ter que fazer uma cirurgia aberta com ela. E vão ter que tirar tudo. Útero, ovário, trompa e um pedaço do intestino. Aí eu passei para a doutora, a patologista, que é minha colega já há muitos anos, ela que sempre faz as análises para mim. E ela olhou, analisou, e ela não chegou a uma conclusão, ela reuniu uma junta médica para analisar o caso de vocês, porque ela não conseguia chegar a uma conclusão. E no fim, eu não sei no que vocês acreditam, ele sabia que a gente era cristão. E aí ele falou, eu não sei no que vocês acreditam, eu acho que vocês acreditam em milagre, mas se vocês realmente acreditam, a patologia não encontrou célula de trompa, de endométrio, de útero. Para a patologia, isso aqui era um saco cheio de nada. Meu Deus. Para patologia. Então, se vocês acreditam em milagre, está aqui o milagre de vocês, empurrou o exame. Porque ele tinha várias possibilidades, né? Ser uma endometriose, ser um cisto de trompa, ele tinha várias possibilidades, mas não tinha célula de nada. E ele falou, aí se fosse, no caso, se fosse um câncer, ele falou, teria que fazer uma nova cirurgia em aberto, né? Tirar toda a parte de útero, trompa, tudo, e parte do intestino. Meu Deus, que Deus é esse? Só qual foi a promessa que Deus havia feito quando a gente se conheceu? Que Deus daria e a forma com que cuidaria desse agradaria o coração de Deus, e Deus daria mais um e mais um. Não. Então, Deus, ele não volta atrás nas suas promessas. Uau. Naquele momento, os médicos queriam tirar tudo. Meu Deus. Né? E eu lembro que a gente orou e um pouco antes da gente, eu lembro que eu desmaiei de dor alguns dias antes, e aí a gente foi orar, e eu lembro de um profeta de Deus que ele olhou e falou assim, Deus está te curando de um câncer. Ele não sabia do que a gente estava passando, ele falou assim, Deus está te curando de um câncer. Por dois ou três profetas, eu estou livrando você de um câncer. Só que a gente saía do culto, saía da reunião de oração, ela entrava no carro, deitava o banco, porque ela não conseguia ficar sentada, ela esticava a barriga. Dor. Contorcia de dor. E a gente orava, Senhor, mas tu não falou que está livrando de um câncer? Por que eu sinto dor? Como é que processo? Até na promessa existe processo, né? E é que todas as coisas que a gente às vezes passa para glorificação do nome de Deus, né? Se eu não tivesse passado pelo processo da dor, eu não saberia que Deus realmente ia me curar de um câncer. Uau. Então, era para poder testemunhar a grandeza de Deus, né? E você tinha quantos anos, pastora, na época? 24. Meu Deus, muito nova. 24. Quando nasceu, eu já estava com 25.
E a Beatriz significa o quê mesmo? Aquela que traz felicidade. Uau, olha aí. Meu Deus. Olha o real significado. Gente. E porque era o propósito, assim, a gente olha, assim, às vezes a gente não entende, assim, eu era uma mãe nova, né, que passei por um processo de dor, mas hoje entendendo um pouquinho mais a questão do meu chamado, daquilo que Deus faz, né, a gente só tem autoridade quando a gente passa pelos processos. Uau, é né? isso aí. Então, assim, somos curados para curar, somos transformados para transformar, somos restaurados para restaurar. É Então, quando a gente se permite viver a potencialidade do processo de Deus na nossa vida, nós nos tornamos potentes naquilo que Ele quer usar, naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, a gente precisa se permitir, né? Tudo aquilo que às vezes é potente assusta, né? Porque às vezes vem a lei da física, ela vai falar a respeito de ação e reação, né? Se às vezes a gente reage de alguma forma diante de alguma ação, às vezes a gente acaba se afastando porque está vindo com muita força, então a gente está sendo reativo a essa força que vem. Só que eu preciso entender que da mesma forma com que eu estou sendo atingido por aquilo que Deus quer fazer, eu também preciso utilizar a mesma força para ser potente naquilo que Deus quer usar. Deus é extremamente relacional, né? À medida que a gente se relaciona com Ele, Ele corresponde a isso. E te conhecendo, pastora Sara, é assim, ligado nos 440. Então, com você tinha que ser assim, né? Não tem tempo. Comigo não tem. Deus... E com a Isabela foi a mesma coisa? Com a Isabela foi um processo diferente. A Bela, quando a Bia fez 5 anos, nós começamos a tentar engravidar. Nós ficamos 2 anos tentando e não vinha de jeito nenhum. Quando eu desisti, aí eu falei, não, ok, né? Acho que não era da vontade de Deus. A gente conversou, ela falou, amor, não veio. E eu quero fazer a faculdade. Eu vou botar um DIU, Mirena, alguma coisa assim, e vou me matricular. Falei, tá bom, amém. Ela foi, fez a matrícula. Que uns 20 dias depois? Gente, eu não sei. Eu sei que eu me matriculei, comecei para aula e comecei a passar mal. E chegava na aula, eu começava a vomitar. E eu falei, não é possível que eu esteja grávida. Aí as meninas trabalhavam com ela, trancaram ela no banheiro, deram um exame para ela, tu vai fazer. Enquanto não fizer, tu não vai sair do banheiro. Minha menstruação já estava atrasada 3 meses. Meu Deus. Só que nesses 2 anos, gente, assim, a gente criou muita expectativa. Então, a gente ficou 2 anos tentando. Então, criou muita expectativa. E a minha menstruação, acho que por conta da questão emocional, em algumas vezes ela acabava atrasando. Então, eu já tinha ficado os mesmos 3 meses sem menstruar. E eu jurava, não, agora eu tô grávida. Fazia um teste, dava negativo. Fazia um teste, dava negativo. E aí, logo depois, passava e descia a menstruação. Chegou a fazer, acho que 2 vezes, né? E aí, quando foi, assim, começou a atrasar, eu falei assim, será? E aí, nisso também... E eu falei, não deve ser, não, daqui a pouco... E aí eu lembro que aí a minha estagiária, ela foi lá comprar o teste, a médica que trabalhava comigo, ela falou assim, não, você vai fazer o teste. Não, hoje daqui tu não sai. E aí eu também não queria fazer, porque o sonho da médica que trabalhava comigo era engravidar. Então eu também estava passando um processo com ela em favor do outro, né? E aí no fim eu estava grávida. Aí ela chegou no carro, e agora? Agora que eu me matriculei na faculdade, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que parar. Eu falei, não, gravidez não é doença. É isso aí, não para, né? Acelera. Gravidez não é doença. Eu fui parceiro na criação da Isabela, da Beatriz, né? E aí ela começou a chorar. Aí a Beatriz, não. Tu para de chorar. A Beatriz tinha 7 anos. Fui eu que pedi. Foi eu que pedi, eu que orei. Que linda, gente, tu não te preocupa, porque Deus vai suprir tudo. Porque assim, ela engravidou. Ela se matriculou. Depois, sei lá, não deu 20 dias, um mês, e descobriu que estava grávida. Passaram uns 2 meses por aí. Eu descobri que estava grávida, 2 semanas depois eu fui mandada embora do trabalho. Meu Deus. Eu ia chegar, aí ela foi mandada embora. E agora, como é que vai ser? Foi nesse dia que eu tava Porque eu chorando. tinha faculdade para pagar. Nossa. A gente não tinha mais berço, coisa de bebê. Eu já tinha dado tudo, porque como não veio, eu falei assim, então, agora assim, não vem e agora mais. Eu falei, não, Deus não deixou faltar até aqui e não vai ser diferente agora, daqui para frente, né? Deus vai suprir. E aí a gente começou num processo de buscar ainda mais em Deus.
e Deus não deixou faltar absolutamente Nada. Amém. Glória a Deus. Que lindo. E junto com a Bela veio também o pastoreio, né? Uhum. Foi. Como é que Filhos são foi? portais de Deus, né, gente? Na realidade, assim, Deus já vinha falando com a gente quando nós compramos a casa no sul da ilha, há 10 anos atrás, e Deus já vinha falando sobre a questão de uma igreja no sul da ilha. Né? E aí, a gente, assim... Lembrando que para quem tá ouvindo a gente, que é de outras partes do Brasil, sul da ilha Ou do mundo, né, amor? de Florianópolis. Sul da ilha de Florianópolis, né? As praias mais lindas de Floripa estão no sul da ilha, modéstia à parte. E aí, Verdade. Gente, eu sou suspeita, eu gosto muito das praias do norte. Eu também gosto. Daniela não é a praia do Aí eu já coração. fico pro meio, então. O meio da ilha é linda, cara. Só pra falar de Eu não todas. sabia, pastor. Eu Eu amo me criei Daniela. na Daniela. Eu amo. É onde minha mãe mora. Gostoso. E aí, sonhos em relação a isso. E aí, antes de dar a pandemia, nós alugamos a casa, vimos para o Estreito, por causa da Isabela, que era muito pequenininha, né? E a gente ficava o dia inteiro fora de casa. Ela ia para aula, eu ia no intervalo, levava a Isabela lá no estacionamento para ela dar mamar. Uau. Meu Deus. Tá. Que parceria, que maridão, hein? Aí ela dava mamar, terminava de dar mamar e eu voltava para casa com a Isabela. Esperava terminar a aula, vinha pegar ela de volta, porque era pertinho. Enfim, e aí nós, quando deu a pandemia, nós voltamos para casa. Aí o pastor Júnior falou, volta para o Campeche e procura um lugar para abrir uma igreja. Aí a gente começou a sonhar. Nesse meio tempo, fomos para o norte da ilha, auxiliar o pastor Gilberto. E aí Deus continuou falando a respeito da igreja. Então, quando nós estávamos lá com 8 meses, lá no norte da ilha, com o pastor Gilberto, nasceu a Mais Cristo Sul da ilha. Uau. Hoje estamos ali há 1 ano e meio, Que legal. fazendo um trabalho lindo, Maravilhoso. né? Famílias sendo Incrível. abençoadas. Uma igreja tão curadas. relevante. Cheia da Ativa. presença de Deus, né? É. Deus ter sido bom. Outro dia eu fui pregar lá, gente, o Batista que queria dar de Bíblia e falar um tanto de coisa. Meu Deus, o ambiente é tão profético que só saiu profecia, né, naquele dia. E Que o legal. culto estava maravilhoso. Meu Deus. Deus lhe usou. E agora vocês estão com os desafios novos, né? Sim. Vamos finalizando, contando aí desse desafio. Há 6 anos atrás, quando a Isabela era bem bebezinha, Deus falou para minha mãe assim: aproveite o tempo que você tem aqui com eles. Eu vou levar eles para bem longe. E você vai sentir muita saudade deles. Então, daquela época para cá, minha mãe já vem no chororô, né? Então, toda vez que a gente fala, né? E agora ainda mais porque a nossa casa já está vazia, a gente está colocando para alugar. E estou morando na casa dos pais agora nesse período até nós irmos. Transição. E aí a gente começa a conversar. E aí ela fala, mas vocês estão indo. E aí o pai fala, não, mas ela já vem chorando desde aquela época que Deus falou. Então quando ela para e ela pensa em vocês, ela já começa a choramingar assim pelos cantos e tal. Mas são os desenhos de Deus. E daquele tempo para cá, Deus vem confirmando de uma forma bem pontual, bem certeira. Então assim, as pessoas ainda perguntam, ainda não foram? Porque pelo nosso entendimento, pela nossa vontade, nós já estaríamos lá, né? Mas a gente entende que Deus ainda está encerrando alguns ciclos aqui, nos preparando em algumas coisas, habilitando a gente em outras. É isso aí. Como, por exemplo, foi o Voi, pelo menos para mim, habilitou em muitas coisas. Claro. E a gente entende que esse tempo é um tempo de desafio grande, sim, mas é um tempo de viver coisas maiores em Deus. Inclusive para gravar o pod juntos. É Você já isso aí. pensou se tivessem Eu estou glorificando a Deus por isso. Mas agora é um novo tempo, né? Esse ano de 2024 é um momento de decolar, literalmente. É verdade. Deus, tudo isso que vocês compartilharam aqui, a gente vê que tem combinado para aquilo que ele tem feito, vai fazer esse ano. Começar, E né? começar a fazer esse ano. E a gente se sente tão privilegiado de poder caminhar ao lado de vocês e poder receber Alegria, pelo menos nossa. um pouquinho do muito que vocês carregam. E o nosso E que desejo muito, hein? é que vocês fluam e vocês vão ouvir falar muito, gente, do que Deus vai fazer a partir da vida desse casal nas nações. Que não É é isso só aí. em uma nação, é nas nações. Amém. Ai, Jesus.
E é lindo isso, né? Saber que Deus nos escolhe e a gente. Mas a escolha dele sobre nós não vai nos impedir de passar por dias difíceis, dias de dores, né? Começou aí com dores, decepções mesmo, amorosa. Mas olha o caminho que Deus criou, né? Lindo isso, né? E como Deus fortaleceu vocês dois. Que hoje, gente, assim, é impressionante. O pastor Rubinho e a pastora Gabi assim, é o encaixe. Você olha para os dois, você vê o encaixe. Uma cumplicidade. É uma coisa linda de se ver, um alinhamento. E como a gente estava falando aqui nos bastidores, o que eu vejo, o selo, a marca de Deus sobre vocês, é o selo da restauração. Vocês foram restaurados por Deus no individual. No CPF, para que o CNPJ, que é o casamento, pudesse ser usado de uma forma muito forte, potente nas mãos do Senhor. E tantos casais, tantas vidas são restauradas. Olha que lindo esse alinhamento. No gabinete e na clínica, no consultório. Então, assim, por mais que a pastora, né, atua nas duas, transiciona nas duas, mas a gente vê o alinhamento do pastoreio com a psicologia. Tanto o pastor hoje, o pastor também deu uma aula de psicologia aqui no podcast. Durante a pós, como a pós dela era à distância, algumas aulas assim eu sentava junto com ela, ficava fora da tela, né? Mas aprendendo assim, crescendo nesse entendimento, tudo que ela vive no consultório, claro, os casos são dela, mas assim, Sim. a partir do conhecimento e do trabalhar com as emoções, eu tenho aprendido muito com ela, tem sido que legal. Que legal. demais. Deus uniu o propósito, né? Literalmente. Muito obrigada por vocês terem participado conosco do nosso Pod Juntos. É isso aí. Nós que agradecemos. Vocês são top demais e estamos só por aquele sonho, hein? Vai acontecer, com E Pod certeza. Juntos é profético, né? Porque juntos nós podemos muitas coisas. Amém. Amém. Né? Eu lembro, a gente ministrou um tempo com adolescentes e aí tinha uma divisa do Haddad que a gente falava a respeito de unidade. E a união faz açúcar, né? Mas ela também faz a força, Amém. É isso né? aí. Então, o sozinho, ele até consegue ir rápido, Uhum. mas quando tá junto, ele vai mais longe. É Uau, isso. que isso. Então, Amém. vocês vão muito longe. Amém. 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 Eu creio que muitas famílias, né, o ministério de vocês, ele é um ministério familiar, Amém. né? Então, assim como a marca que a gente carrega é uma marca de restauração, vocês também carregam essa marca. Amém. Amém. Né? E vocês vão transformar e edificar muitas famílias, vocês Amém. vão curar Recebemos, muitas pastor. famílias, Amém. né? E o Pod Juntos vai muito longe, Amém. né? Então, E que bom Deus- saber que vocês estão iniciando com a gente, É né? verdade. Então, nos pequenos começos. É isso aí. Então, muito obrigada. E daqui a pouco nós vamos fazer um outro pod juntos, mas assim, gente, isso vai ser internacional. Tá? A Europa nos aguarda. Porque tem eles só contaram uma pitada, a ponta do iceberg, porque tem muito conteúdo. Gente, é muita coisa para falar, muita mas é coisa. pouco tempo. Então, até selecionar o que vai falar, o que não vai falar, né? Mas são 15 anos de história, né, meu Sim. amor? E... É maio? Não, junho. Junho. Junho a gente faz 15 anos de casados. A gente Amém. faz 15 anos de casados e a Bia faz 14 anos. Olha só. 14 Maravilhoso. dias antes de nós completarmos o aniversário de casamento, Ela a Bia nasceu. Era na realidade, a data que a Beatriz nasceu era a data que Era a nós tínhamos primeira data escolhido que a para gente casar. tinha escolhido. Só que a gente Meu teve que Deus. mudar o local do evento, e aí, porque tivemos que mudar o local do evento, não tínhamos mais a data do dia 13, que era a data que nós íamos nos casar. Até isso Deus marca, Meu Deus, gente. marca de datas. Não, como que é Deus lindo isso, trabalha né? com datas também. Mas também, por um lado, é bom, porque imagina, se a gente quisesse viajar na data do aniversário, Verdade. aí ter que... Ela nunca ia abrir, ela não ia aceitar que a gente Verdade. viajasse no dia do aniversário dela. Então, Deus foi tão precioso Claro. que a gente pode celebrar com ela e depois, 2 Comemorar. semanas depois, a gente comemora Celebra o casal. o casamento. Muito obrigada. Obrigado, meus gente. queridos. De verdade, vocês são incríveis. Amém. Pode juntos. Pode juntos. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aperta aqui, ó. Tá vendo o logozinho? Se inscreva, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, porque Nenhum. todas as vezes que a gente compartilha vídeo novo, você é ativado
E não deixa de compartilhar, gente. Pastor Rubinho já falou aqui sobre compartilhar. Você precisa compartilhar. Compartilha com o vovô, com a vovó, com todo mundo. Todo mundo, galera. Que afinal de contas, o Pode Juntos é um podcast que está chegando para curar suas emoções, para curar a sua vida sentimental, amorosa. E vamos para cima, né, amor? É isso mesmo. Fique atento. Até o próximo Pode Juntos e compartilha esse para todo mundo conhecer ainda mais. E lembrando, vamos deixar aqui também as redes sociais do pastor Rubens, da pastora Gabriela. E ela atende online, né, amor? Fala um pouquinho, pastora, para deixar suas redes, como é que funciona. Pegando de surpresa. Fazer propaganda do meu trabalho não é uma coisa muito fácil ainda para mim. Gente, eu atendo online, né? Principalmente agora que estamos nos mudando para Londres, esse lugar não tem como, né? Então, até então, hoje meu consultório também é aqui no prédio, mas agora que a gente está de transição, atendimento online, hoje tem sido uma ferramenta muito importante, até pela questão de gestão de tempo. A pandemia ela trouxe muito a questão do online, então ele é possível, sim, funciona de verdade. Então, ali nas redes sociais tem o contato ali na bio, no link da bio, ali você acha meu WhatsApp, ali eu passo as informações, valores, como é que funciona, tá? Se permita, terapia não é para todo mundo, mas para quem precisa, ela é fundamental e ela traz a cura, ela promove e alcança resultados. Então, se você entende que você tem as suas áreas, as suas emoções precisam ser curadas e trabalhadas, né? Se você, né, quiser, eu estou à disposição. Maravilhoso. Deus abençoe. Muito obrigada, meus lindos. Deus abençoe todos que estiveram aqui. Até o próximo. Pode juntos.